Breve glossário sonoro para a cultura. O público. Se vieram a pé foi por um de 3 caminhos. Se de veículo motorizado, por um de 2. Para além de terem feito mal, já que não se estaciona cá dentro. Há uma rampa à entrada, mas é estreita e serve para desmotorizados. Em princípio. Se vieram, estão cá. Ou isso, ou são tímidos. E foram, tão rápido quanto vieram. Também podem ter visto quem não queriam. Também podem ter-se lembrado do fogão por desligar. Ou do forno, com o assado quase pronto. Foram pelo forno, se dão prioridade à segurança própria. Foram pelo assado, se optam pela comida. Ou pelos convidados, que a comida deverá alimentar. Em princípio. Se ouvem o que se diz, então não foram. Hoje, pelo menos, não foram. Ficaram aqui a ouvir que alguém talvez tenha ido, apesar de ter cá estado. Se calhar, e é uma hipótese elaborada, ficaram a pensar no vosso fogão ou forno, na comida ou nos convidados. Também depende da hora que se ouve. Nunca se sabe muito bem no que pensa quem está a ouvir, sobretudo porque a hora do dia influencia a predisposição para pensar em determinados assuntos. Se está e vê, ou ouve, ou experiencia, convenciona-se que é o público. O público é uma figura sorrateira de que se fala em surdina para o não assustar. O público é como os gambuzinos e as bruxas espanholas, que las hay. Tenho a certeza de que há bruxas de outros lugares, mas as espanholas têm melhores marketeers, que fazem perninha nas diputaciones para os eleitos do povo. O povo é outro modo de dizer público. Às vezes, por alguns. Por vezes, diz até que se não se portarem bem, vem aí o público. Diz às crianças que é um homem do saco que pagou o bilhete e tudo, ou enviou um e-mail a reservar lugar-se gratuito de marcação obrigatória. E está no roupeiro, ou debaixo da cama, escondido. Em certas culturas é o público, noutras é o Michael Myers, ou Jason Voorhees, ou Freddy Krueger, ou Joulupukki, acho que se diz assim, que é o homem cabra pai natal dos finlandeses. Se calhar não se diz nada disso e o público não mete medo, se calhar, e por vezes, nem é público. É antes um grupo de pessoas com nome próprio. Isto quer dizer que se vieram e estão a ouvir, então já vieram e ouviram. Não hoje, outro dia qualquer antes deste. Aí já não metem medo. Bem, até porque já não são público. São da casa. Também se diz que o público é audiência. Mas então deverá ser um público à distância, tão longe, que até pode comer pipocas e vestir apenas cerolas. Ninguém se importa. Não distrai quem está em frente ao público, não assusta as criancinhas, nem os atores, nem os músicos. As criancinhas são dadas a fazer cenas e sonoplastias próprias. Quase como se fossem atores ou músicos. Por isso, se assustam todos, por igual, quando se fala em público, nas culturas em que acontece assustarem-se com essas histórias. Se o público estiver no Zoom ou Teams, então pode haver sustos reais, até porque nem o público, nem os atores ou músicos dominam completamente os botões de mute e de desligar câmara. As crianças aprendem rápido, não se preocupem. Os atores e músicos estarem de cerolas no Zoom pode ser uma obrigação contratual. Dá-se um desconto, ou analisa-se na crónica do dia seguinte, ou na rede social do próprio dia. Já o público de cerolas em Zoom é meme garantido, ou queixa para as entidades competentes. Depende. Antigamente, dizia-se que vinham os senhores das audiências. Nunca eram senhoras nestas histórias. Entravam pela casa adentro, quando estava a dar a tieta, e plantavam os medidores de audiências. Aquelas pessoas distraídas com a tieta apanhavam-se então e a partir dali como parte da audiência. É que era necessário estabelecer e analisar demografias. X número de pessoas de cerolas, Y número de parque, apesar de ser verão, Z número de avental ao xadrez, enquanto de costas iam preparando a refeição ou adiantando qualquer outra tarefa doméstica. Doméstica. E pronto, ficava a audiência definida e assim se sabia que a tieta era o programa mais visto e que a demografia de avental ao xadrez conseguia ver de costas, o que implicava mais estudos quando houvesse financiamento para isso. Público, audiência, plateia. Também pode ser isso. Plateia. O público, às vezes, disfarça-se de plateia e é referido como plateia. Aí já é gente capaz de descortinar partes funcionais de um equipamento cultural e usa termos técnicos. Já há um certo saber qualquer coisa de arquitetura. Portanto, na plateia está a plateia. Mas às vezes não se sabe bem e diz-se que a plateia encheu a sala e pagou o bilhete ou enviou o e-mail a reservar lugar-se gratuito de marcação obrigatória. Ou seja, toma-se o público junto ao palco pelo conjunto dos assentos ou espaços a partir do qual ser público.
pessoas passam a assentos e assentos a pessoas, na sequela nunca escrita da Metamorfose do Kafka. Claro que os gregos e os romanos sabiam que a plateia era a parte baixa da sala, que era a parte mais próxima do palco, que era aquela que dava para certificar que as mulheres não punham pé no palco e que os homens que faziam os papéis de mulheres até sabiam da poda. Tudo na cultura implica cultura e a poda é uma coisa séria para o desenvolvimento dos frutos nas árvores, que são também cultivo e cultura. Ora, isto das partes baixas de qualquer coisa traz o seu quê descabroso. O público ou adora ou detesta e arriscam-se os atores e os músicos a vaias monumentais quando escabram. É assim que se diz. Pior, só mesmo quando o público se mexe e remexe no assento. Ou há pulgas ou há desconforto. Quando o público é plateia, na plateia o desconforto é mais imediato e faz barulho e distrai. Está ali em frente. E se o público tiver fome porque não voltou para casa para desligar o forno com o assado lá dentro, então arriscam-se os atores ou músicos a levar uma ferradela para confortar o estômago do público. Diz-se que não há maior perigo que o público esfomeado. Ou será dos ursos que se diz isso? Diz-se tanta coisa. Eu, quando era pequenino, fui uma vez a Lisboa ver a bola e o público. Mais a bola, em boa verdade. Fui no estádio de Alvalade, no antigo. Antes deste. Também vi a bola. Acho eu. Não me lembro bem, estava longe do relevado. Acho que eram só homens do palco, mas também não posso garantir. Precisamente porque estava longe do relevado. Vi o futre e vi o oceano. Disso tenho a certeza. O jogador do mesmo nome, não me lembro de ver água. Só me lembro de ver verde e as camisolas às riscas. Era muito verde. E ainda hoje me lembro disso, sendo tudo verde, com camisolas às riscas. Eu e o meu pai não éramos público, claro. Estávamos lá a ver e havia público, o que é diferente. Porque isto do público é só para os outros. Como ser audiência, a partir do momento em que vêm os senhores das audiências. Eu recuso-me a ser audiência. Embora a Netflix e o YouTube digam que vi 2 minutos ou alguns segundos. Não vi. Foi um dos meus filhos que clicou no comando ou no rato ou qualquer coisa assim. Já agora, ainda há mais uma formulação para público. Assistência. Ora, salvo a Santa Casa da Misericórdia que assista quem lhe lega o que tenha ou a quem ganhe nas lotarias, esta assistência, de que se fala aqui, assiste passivamente. Mas, voltando ao ponto, a assistência pública observa, vê ou vive. Há uma determinação imediata para estar e ver e ouvir. Os anglo-saxónicos preferem attendance, que é quem está e discrimina menos na determinação de ser assistência, a fazer algo através dos sentidos. Se está, assiste-se. Eu estou, logo assisto. Evoluindo do cogito ergo sum, mais coisa menos coisa, que é penso logo existo. Mas posso ficar em casa, em cerolas, se ninguém me chatear no horário da dieta, claro. Até porque a Betty Faria fazia um papelão e a música do genérico punha os miúdos pré-adolescentes a cantar Tieta do Agreste, lua cheia de tesão, quando nenhum de nós fazia a mínima ideia do que aquilo significava, mas ela série do Agreste era muito exótico. Na catequese é que era bonito, mas o senhor padre gostava de novelas e não ia proibir a tieta, até porque ficava sem a demografia Z de avental ao xadrez. A vida é feita de escolhas. Se alguém estiver a veiar, ou a apupar, ou quejandos, por causa dos cabros da tieta e tesão do genérico, não dá para ouvir. Isto é unidirecional. Nem sabemos se é público. Até já nem há senhores das audiências. Agora é tudo automatizado. Quando falam na modernização e automação das fábricas, não se lembram dos senhores das audiências que foram trocados por umas boxes debaixo do ecrã plano, ou por cookies importados através dos browsers, automaticamente. Eu nem sei se há cookies no link que vai servir de veículo a isto, mas imagino que sim. E tudo à custa de os senhores das audiências terem ficado sem trabalho. Visto por este prisma, ficamos todos tristes, de certeza. E apelamos desta plataforma que nos disponibilizam para que a Santa Casa assista aos antigos senhores das audiências. Ou menos a de Lisboa, se for possível. Com uma percentagem dos lucros dos jogos sociais, que também financiam a cultura via Fundo de Fomento Cultural. Je suis Santa Casa! Mas não tenho contrato sem termo com a Santa Casa. A perda é minha. Para rematar e corrigir uma injustiça. Quando se diz que o público não paga a cultura, é porque não contabilizam o investimento per capita em raspadinhas, que financia a Santa Casa e o Fundo de Fomento Cultural. Portanto, e assim sendo, o povo público financia e financia bem a cultura. Já sabem menos da poda, que se vai perdendo a arte.